Estamos aqui para mais uma série de estudos sobre lei e graça. Espero que vocês continuem conosco, assistindo, declaro trazendo esclarecimento para vocês sobre a importância da lei e da graça. Olá, abençoados! Estamos aqui para uma série de estudos que vamos iniciar a partir de hoje no YouTube. Espero que vocês estejam ligados conosco. Nós vamos falar sobre a lei e a graça, os benefícios da graça, os malefícios da lei, numa série de 4 estudos. Depois teremos outros estudos. Espero que vocês fiquem ligados conosco. Nós vamos começar com a lei e a graça, o paradoxo da fé. Porque se você, de repente, está numa religião, é cristão, católico, que conhece a palavra de Deus, mas não conhece a fundo a história, a verdade sobre a própria religião que você frequenta. Quantas pessoas não sabem a diferença de lei e de graça? E se as pessoas não souberem essa diferença, vão ser facilmente enganadas, ludibriadas. Porque se elas não tiverem entendimento de quem elas são, do conhecimento da palavra, conforme até disse Pedro, nós precisamos saber a razão da nossa fé, a base da nossa fé. E de repente você está me ouvindo, você nunca ouviu falar sobre lei e graça. Por que a lei começou? Baseado em quê? Por quê? Por que não era um pacto perfeito? Por que teve que vir a graça? E a partir de agora você vai saber tudo isso conosco. Fique ligado conosco. Se você tiver uma Bíblia, abra comigo lá no livro de Êxodo 17. Êxodo 17, de 1 a 7. Diz assim, ó: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E respondeu-lhe Moisés: por que contendeste comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e leva contigo em mão o bordão que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Herobe. Ferirás a rocha, e dela sairás água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Abençoados, esse texto aqui, depois nós vamos lá em Êxodo também, quando começou a lei. A lei começou por causa da rebeldia. Deus tirou o povo de Israel do Egito, de uma escravidão de muitos e muitos anos. E esse povo, ao invés de glorificar a Deus, glorificar a atitude, a tomada que Deus fez em relação a eles, de trazer para eles livramento, não. Esse povo sempre se queixava, eles reclamavam das cebolas podres do Egito. E por isso, o que Deus fez? Colocou a lei. Ah, mas a lei, sim, a lei foi para frear os filhos de Israel. A lei, ela não tem benefício, ela não tem bênção. Ela tem 615 mandamentos, 613, perdão, 613 mandamentos que, se você cumprir, ótimo. Se não cumprir, punição. Porque quando Deus foi falar com Moisés, lá no Monte Horebe,
Ao descer, o que aconteceu? Aquele povo já estava adorando um bezerro de ouro, porque Moisés demorou a chegar. Deus demorou a responder. E aquele povo ficou rebelde, não aceitou e fizeram um bezerro de ouro simplesmente para adorar. Aí as primeiras tábuas da lei foi quebrada, lá em Êxodo. Aí veio Números, quando Moisés subiu a segunda vez para receber de novo de Deus os mandamentos. E esses mandamentos, a Bíblia fala que não eram perfeitos. Aí no versículo 20 de Êxodo 20, versículo 18, diz assim, ó: todo o povo presenciou os trovões, o relâmpago e o clancor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe, e disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Para você ver que a lei não era um pacto de união, povo de Deus e Deus. O povo ele tinha tanto medo de Deus que não queria que Deus falasse, porque eles sabiam dos erros deles. Foi quando Moisés começou falar com Deus e falar com o povo. E muitas vezes era a voz de Moisés, o comando de Moisés e não de Deus. Por isso que a lei era um pacto fraco e pobre, como diz a Bíblia, e nós vamos ver isso mais à frente. Então, quando aquele povo recebeu a lei, eles começaram, precisaram, no caso, a ter doutrina. Mas uma doutrina que castigava, uma doutrina que punia, uma lei que não tinha perdão. Era olho por olho, dente por dente. Se adulterou a mulher, tinha que ser apedrejada. Se roubou, tinha que ser cortada a mão. Era um pacto pesado, que era um pacto punitivo. Não era um pacto agradável para o povo de Israel. Não trazia benefício. Porque se esse primeiro pacto fosse realmente bom, não haveria necessidade do segundo. E olha o que diz Jeremias 31, 31. Jeremias 31, versículo 31. Depois de muitos anos de escravidão, depois de muito tempo da lei pesando e vários profetas trazendo mensagem, Jeremias trouxe essa palavra de Deus para o povo. Diz assim, ó: eis vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Olha esse detalhe: firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Deus estava falando de qual pacto aqui? Da lei. Ele falou: farei uma nova aliança, não a mesma aliança que eu fiz com os pais de vocês quando os tirei da terra do Egito. Está entendendo? Ele estava falando da lei, que ele terminaria esse pacto, porque esse pacto não era perfeito. E ele continua: porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimireis as minhas leis, também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, a lei tinha o peso do pecado. A lei tinha cobrança de erros que não agradavam nem ao povo nem ao coração de Deus. Ele falou: não é essa aliança que eu queria fazer com vocês.
quando eu tirei vocês do Egito com mão forte. Era uma aliança de amor, uma aliança de fidelidade, não uma aliança punitiva. Mas a lei foi necessária para frear o povo de Israel. A lei foi necessária para aquele momento. É isso que nós precisamos entender, que a lei não foi para toda a vida. Teve os seus momentos, teve a sua glória até com Moisés, até certo ponto, quando o povo não se rebelou. Quando começou a lei, essa glória cessou. Tanto que Deus fala aqui, não é essa aliança que eu quero fazer com vocês. Vocês anularam a minha aliança. Então havia promessa de uma nova aliança, quando ele diz, dos seus pecados não me lembrarei jamais. Por isso que essa aliança da lei era uma aliança não perfeita. E nós vemos isso na Bíblia claramente. Preste bastante atenção nisso. Nós vamos falar dividir em 4 partes esse estudo, que é a lei, os malefícios da lei, a graça e os benefícios da graça. Então você precisa estar ligado nisso, você precisa estar prestando atenção bastante nisso, de que a lei não trouxe benefício nenhum. Então na próxima, nós vamos estar falando mais claramente, mostrando sobre os malefícios da lei. Eu queria que vocês estivessem ligados conosco no YouTube, Comunidade Cristã em Graça e Poder, vai estar aí embaixo para vocês. Então, vocês fiquem ligados, que nós vamos continuar na próxima semana com esse estudo. Desde já, muito obrigado e até a próxima, permitindo Deus.